Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai ouvir à noite. Amada igreja, queridos irmãos, é motivo de nós estar na presença do Senhor, é motivo de sobra. Eu quero agradecer primeiramente o Senhor que fez o céu e a terra e tudo que no mundo há. Eu quero também agradecer todos vocês. E vou trazer uma palavra que se encontra aqui em João, Evangelho de João, capítulo 3, e o verso 16, que fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui é o Senhor Deus falando que Ele amou o mundo de tal maneira. Ele amou o mundo de tal maneira que deu o Filho unigênito para que todos aqueles que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui para você ver, aqui no capítulo 3 fala assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemo, membro e supremo do tribunal judeu. Havia um homem chamado Nicodemo, e ele foi ter com Jesus à noite para aprender do Senhor Jesus, as instruções que o Senhor tem para dar para cada um de nós. Ele teve para dar para Nicodemo também. Ele de noite procurou Jesus e disse: Rabim, sabemos que sois mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esse sinal que está realizando se Deus não estiver com ele. Ele reconheceu Rabim. Ninguém faz esse sinal se Deus não for com ele. E o Senhor fala que ele amou o mundo de tal maneira para que ninguém pereça. Ninguém. Ele não quer que ninguém pereça. Ele quer que todo venha ao conhecimento da verdade. Deus é fiel. E aqui no 4, ainda fala assim: Nicodemo questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, todavia, entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e nascer novamente? Porque ele estava falando aqui carnal e Jesus estava falando espiritual. Ele estava falando que ele tinha que nascer da água e do Espírito. Porque o Espírito é quem nos convence. O Espírito é quem nos convence a deixar daquilo que não está agradando o Senhor Jesus. E nesta hora eu creio que ele está falando com você do lado de lá. Eu quero abrir aqui um parênteses e vocês podem fazer a pergunta. Vocês podem deixar lá no comentário, perguntar. Porque o Senhor arrazoou Jesus em verdade. Em verdade, te digo, asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. Jesus falou que quem não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus, porque aquilo que é carne, o que é do Espírito é do Espírito. E o Senhor quer salvar, o Senhor quer libertar.
Quantas pessoas, e eu canso de falar, quantas pessoas aflito, depressão, deprimido. Os apóstolos também teve depressão. Segundo a palavra do Senhor fala, né? Quando eles estavam correndo com medo, eles estavam deprimidos, mas o Senhor estava com eles. O Senhor segurou eles. Então, há motivo de sobra de nós estar na presença do Senhor. Porque aqui no 17 fala, portanto, Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nosso Deus, ele enviou o Filho dele ao mundo, não foi para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Mas ele veio para os que eram dele e os dele não receberam. Eles não receberam. E hoje não é diferente. As pessoas, os cristãos, até que não é cristão, todo mundo conhece a Bíblia, porque é um livro que ele ensina. Ele ensina muitas coisas, o caminho que deve andar. Ele ensina como a gente se comportar diante de uma tempestade, diante de uma dificuldade. Ele ensina. E além dele ensinar, ele ainda revela, aleluia, Jesus, para nós, para aqueles que nele crê. Porque Jesus, ele quer salvar todos. Ele não quer que nenhuma alma se perca. E nessa hora faz uma reflexão daí de onde você está. Porque Jesus, ele não quer que ninguém se perca. Ele quer que todos venham à salvação. E nessa tarde, nessa noite de salvação, noite de vitória, noite de reconciliação, vai depender de você. Faça uma reflexão daí de onde você está e veja o que o Senhor quer fazer com você. Ele já veio ao mundo, morreu uma morte de cruz, uma morte dolorosa. Quem poderia ter morrido no lugar dele era nós. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que ele deu o Filho dele para que ninguém perca. Mas as pessoas não estão dando ouvido, mas que nessa hora Deus vem abrir o seu ouvido, vem abrir o ouvido espiritual para que você venha entender que há um mediador, que há um redentor, e esse redentor, ele vela por mim, ele vela por você. Ele conhece a tua estrutura e sabe que você é pó. Ele conhece os teus pensamentos. Mas nesta hora ele quer mudar a tua história. Ele quer mudar a tua história como ele mudou a história de Jó. Como ele mudou a história de Zaqueu. Zaqueu é um publicano. Mas ele ouviu falar que Jesus ia passar ali naquele lugar. Ele pegou e subiu numa figueira para ver Jesus. Mas Jesus, como é onipresente, onipotente, mesmo naquele tempo ele era 100% homem, 100% Deus. Ele sabia que Zaqueu estava em cima daquela figueira e ele olhou para cima e falou assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje veio salvação a essa casa, porque esse aí também é filho de Abraão. E Zaqueu desceu depressa e recebeu gostoso. E os fariseus começaram a murmurar. Mas Jesus não olha para a murmuração, ele olha para o teu interior. Ele olha para você, ele não olha para quem está ao teu redor. Para quem está te acusando, para quem está te apontando, quantas vezes você caiu, quantas vezes você levantou, não. Ele não quer saber quantas vezes você caiu, nem quantas vezes levantou. Ele quer saber se você quer ficar de pé agora. Ele quer saber se você quer seguir os passos do mestre agora. Faça uma reflexão de onde você está e Deus, ele fala melhor em cada coração, em cada pensamento.
Nosso Deus, Ele é bom. Na palavra dele, lá em Isaías 43, o verso 13, antes que houvesse dia eu sou, e ninguém possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Então, você não esteja pensando que alguém vai impedir a tua salvação, que ninguém vai impedir você chegar aos pés do Senhor, só você mesmo. Só você mesmo que pode impedir. E o Senhor, eu canso de falar, e a palavra do Senhor também fala que Ele não é invasor. Ele bate. Eis que estou à porta e bato. Meu fardo é leve. Vinde a mim, todos que estão cansados e oprimidos. Glória a Deus, aleluia. Ele fala para vir a Ele, todos que estão cansados e oprimidos, e Ele vos aliviará. Tomai o jugo do Senhor Jesus, que o fardo dele é leve. Mesmo que você está passando perseguição, você está sendo perseguido, mas o Senhor, Ele fala nesta hora para você, levanta e dá um passo. Dá um passo para o Senhor Jesus. E nesta hora eu vejo cair as algemas. Eu vejo cair nas correntes. E você sendo liberto pelo poder da palavra do Senhor. Pelo poder do sangue de Jesus, você está sendo liberto hoje. Fica com essa palavra. Maravilhoso Deus. Abençoa quem vai assistir, de todo o coração e todo o pensamento, Senhor. Entra nessa causa, entra nesse povo, entra, Senhor. Entra com salvação, entra com cura, entra com libertação, entra com porta aberta. Entra, Senhor. Entra com ânimo, dai graça, dai força para essas pessoas. Eles não vim negar o teu nome. Eu peço e agradeço em teu nome santo. Fica na paz.